Olá pessoal, Nelson Fuirini Júnior, mais uma aula do grupo Pontos Importantes para calibrar um equipamento gerador de TENS, eletroanalgesia, tá? Então, a primeira coisa que eu tenho que comentar com vocês aqui nos pontos é o nome esse TENS aqui, né? Cuidado com isso aqui, viu? Que existem algumas literaturas que o cara coloca uma aplicação TENS, ele está dizendo que é uma aplicação de uma corrente elétrica transcutânea, ou seja, a sigla TENS é estimulação, aqui é a estimulação neuromuscular elétrica transcutânea, isso chama-se TENS. Então tem alguma literatura, o cara fala assim, olha, usando TENS com a calibragem e tal, aí você vai ver que o cara está usando uma interferencial vetorial. Mas ele está usando TENS, porque é uma estimulação elétrica neuromuscular transcutânea. Então, quando você usar a sigla TENS, né, olha, TENS, entre parênteses, eletroanalgesia, para definir, porque eu sei, todo mundo fala TENS, aparelhinho TENS, não. Se for fazer o pé da letra, tenha cuidado. Vai ler uma literatura, começa a aparecer TENS, aí seu cara vai falar de corrente portadora, MF, delta F, mas que raio, TENS é igual a interferencial? Não. É que é o tipo de aplicação, tá? Então, o primeiro ponto importante aí, para a gente não comprometer demais, tá? E a ideia dos pontos importantes, vai ter todos os equipamentos, eu vou dar uma aulinha de 20 minutos, falando sobre os pontos importantes. Muitas vezes o que está começando a mexer em eletro, precisa comprar um equipamento, ele tem um bom equipamento, mas ele não explora tão bem. Então, só vou falar os pontos. Essa aula de TENS completa tem lá no canal, né? Você entra lá no canal, você tem lá eletroterapia de baixa e média frequência, tem uma aula completa sobre TENS, tá? Mas vamos aqui, tá? Bom, primeira coisa, tipo de corrente elétrica. Olha, o TENS é uma corrente de baixa frequência, ele vai até 150, 180 Hz, não mais que isso, despolarizado, não tem ação galvânica, então não queima ninguém, tá legal? Então aqui nós temos aqui, ó, esse é o pulso de TENS que a gente mais usa no Brasil, que é um pulso assimétrico, né? Uma corrente despolarizada assimétrica. Esse é o pulso normal que a gente usa mais no Brasil. Existem 6 outros tipos, tá? Depois a gente conta isso aí. Isso aqui é um TENS convencional, tá? De alta frequência, né? Até mais ou menos 150. Aqui é um TENS burst, né? Ou modulado. Quando é burst, ele só tem 2 pulsos desse por segundo. Quando é modulado, você pode variar esses pacotes aqui, que são recheados com esses pontinhos aqui, ó, com esses pulsos dessa corrente aqui. E aqui, um TENS de uma baixa frequência, né? É um pulso igual de cima, só que numa quantidade de número de pulsos menores, 20, 10, 15, tá? Então, mais ou menos isso aqui é que a gente mexe no dia a dia, tá? Aqui, ó, tipo de pulso do TENS. Pode ser pulso assimétrico ou simétrico. Simétrico da parte de cima é igual à parte de baixo, tá? O pulso ativo é sempre o lado de cima. Esse caso aqui é um assimétrico, a gente mais usa aqui, ó. Esse é o pulso ativo, é isso que estimula, tá? E esse é o pulso inativo, ele só existe para você despolarizar a corrente. Esse aqui chama tempo de pulso, e esse espaço entre um pulso e outro é chamado de repouso de pulso, ok? Então nós temos lá o tempo de pulso, que é essa largurinha aqui, e o repouso de pulso é esse espaço maior. Essa largurinha aqui é em microsegundo, é uma estimulação seletiva que estimula as vias A alfa e A beta. Aqui, a largura do repouso de pulso, quanto maior, menor a frequência, quanto menor, maior a frequência. Tá legal? Então isso aqui é importante saber, ok? Aqui, a largura do pulso ativo, T, tempo de pulso, tem que estar entre 50 e 350 microsegundos. Isso é importante, tá? Estimulação seletiva. Estimula as fibras alfa e a beta, tá? A alfa e a beta, e são fibras mielínicas. Quando você estimula isso aqui, você inibe as fibras C, do tipo amielínica, ok?
Então aqui só para você ver aqui é o valor de intensidade da corrente, aqui é a largura de pulso da corrente, tá? Então aqui eu tenho a fibra alfa, aqui a alfa, a beta aqui, e aqui a fibra C. Então os TNS ele trabalha mais ou menos nessa faixa aqui, ó, entre 50 e 300 microsegundos, né? Porque por maior que seja a intensidade, nunca vai estimular a fibra C. Então você estimula a beta, a alfa e a beta, e não estimula a fibra C. A fibra C é estimulada, por exemplo, uma diadinâmica de Bernard, 8,6 segundos. Então está aqui, estimula a fibra do tipo C, provocando elevação do umbral de estação e mascaramento central, que não tem nada a ver com liberação de endorfina e encefalina, que é a função do TNS. Isso também é analgesia, mas são diferentes, né? Vamos seguindo. Aqui, ó. Aqui a teoria da comporta. Então veja, as fibras que nós tratamos, né, as dores que nós tratamos, são chamadas dores lentas, tá? Estimula as vias amielínicas. Então, vamos ver que essa via aqui, essa via de dor, estimula a célula T, da célula T sobe sistema nervoso central. Estou com dor no pé, por exemplo, tá? Quando eu uso um TNS, sempre vai produzir analgesia. Por quê? Eu vou estimular essa fibra aqui. Como o estímulo não é um estímulo álgico, né, de nociceptor, é um estímulo elétrico, em vez de ele seguir esse caminho preto aqui, ou rápido aqui, ele segue aqui pela substância gelatinosa de Rolando, ele vem aqui e provoca uma sinapse inibitória na célula T. Então, o que é sinapse inibitória? É a liberação de endorfina a nível de sinapse. Aqui, ó, há uma liberação de endorfina aqui. Sempre que você usar um TNS, independente da frequência que ele tiver, mas com T na ordem de 50 a 350, ele vai dar um tempo de analgesia. 1 hora e meia, no máximo 2 horas. Isso está relacionado ao tempo de exposição. Tá? Agora, se você quiser uma analgesia maior, você tem que fazer variação da frequência, ou seja, você vai experimentar uma frequência, vai ver qual a resposta analgésica, quanto tempo. Se deu pouco tempo, 1 hora, 40 minutos, 1 hora e meia, você errou a frequência. Essa frequência é dada por acertos e erros. Então você vai trocar a frequência até se achar uma frequência que coincida com a frequência de despolarização dessa fibra aqui. Você confunde o sistema nervoso central, liberando encefalina central. Mas para isso, você tem que usar uma frequência que seja próxima ou igual à frequência de despolarização das fibras amielínicas. E aí você cria um estímulo na mesma frequência da dor que chegava, isso gera uma confusão central, há uma liberação de encefalina que demora um pouco para ser liberada, tá? Por isso eu tenho essa aplicação aí 40 minutos, 1 hora, 1 hora e meia, precisa, tá? Mas aí você tem um tempo de analgesia de 6, 7 horas. Então está aqui a explicação, lá no canal está explicando isso aí direitinho para vocês. Aqui, frequência do TNS. Então, a frequência do aparelho TNS está entre 2, 3, 4, 5 Hz até 180, tem aparelho 150, tá? Por quê? Porque nós vamos trabalhar em cima das fibras amielínicas. Nós vamos estimular a mielínica, mas inibir a amielínica que tem essa frequência aqui. Que, olha, uma frequência baixa, se quiser aumentar, aumenta a frequência. O aparelho te dá condições de você aumentar e diminuir a frequência como você quiser. Tá legal? Então, essa frequência você está procurando uma frequência que coincide com a frequência de despolarização da fibra amielínica. Então, você não pode pôr um aparelho e ficar varrendo frequência aleatoriamente, porque você vai varrer todas as frequências, mas não vai fixar em uma. Então, não tem sentido, tá legal? Continuando. Tipo de TNS. Nós temos 2 tipos, né? Na verdade, verdadeiro. O TNS convencional, onde eu posso procurar uma frequência que eu quero, eu posso dar a intensidade que o paciente tolera e posso usar a largura de pulso que eu quero. Então, esse largura de pulso estou entre 50 e 300 microsegundos. Eu vou escolher, normalmente eu uso lá 200, 180, 200 microsegundos, que é um pulso bom, é seguro. A frequência é por acertos e erros. Eu vou usar, por exemplo, uma frequência de 50 Hz, mas o que acontece? E a intensidade é que ela seja confortável para o seu paciente, tem que estar sentindo. Esse é o TNS, eu prefiro muito mais esse TNS, que eu consigo trabalhar aqui, tá? Mas existe o burst, tem esse burst, que calibragem, a variação da intensidade é de você que vai provocar,
e a variação da frequência portadora, né? Possibilidade de variar em alguns equipamentos. Alguns equipamentos que vem uma frequência portadora, a frequência está dentro do pacote, ela é fixa, tudo bem. Mas tem equipamento que você pode mexer dentro daquela frequência que recheia o pacote. Frequência portadora pode estar em torno de 7 até 15 Hz de frequência portadora. E o burst, o módulo, né? Ele é fixo em 2 Hz. Então esse burst é um módulo, um pacote. E ele é recheado por uma corrente portadora que pode estar em torno de 7 até 15 Hz, depende do equipamento, pode estar até mais. Depende do tipo de equipamento. A calibragem desse burst é fixa, né? É sempre 2 Hz. E o TENS modulado, né? Esse TENS modulado nada mais é que um equipamento que você consegue variar a frequência do módulo. No burst, a frequência do módulo é fixa, 2 Hz. Aqui não, aqui você pode variar. Então, existem vários. Vai de 5 Hz de burst até 50, 40, depende da marca do seu equipamento. Eu vou variar a intensidade, é tolerável pelo paciente, com possibilidade de variar a frequência portadora, aquela frequência de corrente que está dentro, né? Está dentro do pacote. Corrente que recheia, né, o módulo. Corrente que define o módulo, né, que está lá dentro. Tem equipamento que permite se mexer, tem equipamento que não permite. O resto são variações daqui. Aí se você for estudar, baixar artigos, você vai encontrar isso aqui. Tem esse tipo não sei o que aí, que aí fica muito por cabelo do fabricante. Então, fica esperto. Tem convencional, calibragem, variação da frequência, variação da intensidade e variação. Então, você varia como você achar melhor. Está aqui, é isso aqui. O TENS, burst, né? O burst nada são pacotes, né? Isso aqui são esses pulsinhos aí. Esse pulsinho é igual a esse ponto aqui, né? Estou exemplificando aqui. Esse pulso aqui que está aqui dentro. Então, tem equipamento que você pode variar isso no burst. Só o burst são 2 pacotes, 2 Hz por segundo, 2 pacotes, recheado pelo trem de pulso que a gente chama lá dentro, né? E isso tem equipamento que permite você variar o número do trem de pulso, tem equipamento que não permite, tá? Fica a seu critério. Esse aqui é o burst. E o TENS modulado. Variação da frequência de módulo, você pode aumentar, né? Em vez de 2, que é o burst, você pode ter 3, 4, 10, 20, 30, como você quiser. E ele é recheado com um pulsinho igual, tá? Isso também, alguns equipamentos são fixos, alguns equipamentos você pode variar o trem de pulso lá dentro. Correto? Então, a diferença entre o modulado e o burst é que o burst tem um TENS fixo e o modulado você pode variar quantos módulos você queira ter nesse equipamento. Então, você vê que é legal, são pontos importantes a saber. Técnica de aplicação. A técnica monopolar, né? Quando as áreas dos eletrodos quando é diferente. Quer dizer, então, vocês estão vendo aqui um eletrodo grande preto, um positivo, né? Desculpe, o inativo, e o ativo, seria o preto, né? Menor. Quer dizer, o foco de dor está aqui. Eu estou colocando um maior aqui, estou concentrando o estímulo no foco de dor, ou de ponto de menor resistência, né? Então, isso é o monopolar. É quando o eletrodo é diferente o tamanho entre eles, ok? E nós temos aqui o bipolar, quando os eletrodos são igual tamanho, o mesmo tamanho, está aqui, ó. Na mesma aplicação que eu fiz lá, eu posso usar um bipolar ou um monopolar, depende de você. Aqui é o dispersivo, vermelho, aqui é o preto, é o ativo. Então, como é uma corrente não polarizada, tá? A gente não fala positivo ou negativo. Ele fala inativo, é esse daqui, e o preto é o ativo. O preto é aquele ponto para cima do gráfico, né? O pulso que é em microsegundos, ele está disparando aqui, ó. Então é esse que você põe em cima da dor, esse você põe na periferia da dor, ou no tronco correspondente. Legal? Então isso é importante saber. Você pode colocar isso da forma que você quiser no corpo inteiro, mas sempre guardando essa relação, ou bipolar ou monopolar, fica a seu critério. Ok? Tranquilinho, rapidinho, mais umas informações rápidas, né? E para fazer a complementação, você pega a aula lá no módulo de eletro de baixa e média frequência, uma aula de TNS que eu vou explicar muito mais, e aqui mais para você ter noção de que no aparelho é importante ter.
para não comprar equipamento com coisa já fixada e você não consegue ter uma flexibilidade na sua terapia. Um abraço, obrigado a todos, um abração a todos.